A porta do orfanato se fechou com um som baixo e definitivo, quase como se estivesse selando um destino. A menina, de apenas 10 anos, entrou silenciosamente, seus olhos grandes e profundos observando tudo à sua volta. Seu rosto estava coberto por uma expressão de mistério, como se o mundo ao seu redor fosse uma intriga que ela ainda não estava pronta para desvendar. Ela usava roupas simples e esfarrapadas, um reflexo de uma vida difícil e solitária que parecia ter levado cada pedacinho de sua esperança. Ela caminhou pelo corredor sem dizer uma palavra. Seus passos eram leves, quase furtivos, como se quisesse desaparecer na sombra da grande casa. O orfanato era grande e antigo, com móveis que pareciam ter sido deixados para trás por décadas. As paredes eram forradas com retratos de outras crianças que haviam passado por ali. Mas a menina não olhava para eles. Ela estava mais concentrada no peso das suas próprias lembranças, nas dúvidas que se formavam em sua mente. Ao chegar à sala de estar, ela se sentou em um dos sofás, puxando as pernas para o peito. Seu olhar era distante, como se ela estivesse em um lugar completamente diferente daquele orfanato. As outras crianças ali não pareciam perceber sua presença. Estavam todas ocupadas com suas próprias brincadeiras e conversas. Mas ninguém se aproximou dela. Havia algo de estranho em sua aura, uma energia pesada que os outros pareciam perceber e evitar. Uma das cuidadoras do orfanato, Dona Alice, entrou na sala e, ao notar a menina sentada no sofá, caminhou até ela com um sorriso acolhedor. "Olá, minha querida", disse ela suavemente, tentando quebrar o gelo. "Você deve ser a nova menina. Como se chama?" A menina a olhou por um momento, mas não respondeu. Seus olhos estavam vazios, como se as palavras não quisessem sair. Dona Alice tentou de novo, mas a menina continuava muda, fixando seu olhar em algum ponto distante. "Não precisa falar, tudo bem", disse a cuidadora, visivelmente desconcertada, mas ainda tentando ser gentil. "Nós vamos dar um tempo para você se acostumar. Se precisar de algo, é só nos avisar." A menina permaneceu em silêncio, sem demonstrar reação. Dona Alice deu as costas e deixou a sala, mas ela sabia que algo estava errado. O comportamento da menina era incomum, mesmo para alguém que acabará de chegar ao orfanato. Ela parecia marcada por algo que a impedia de se conectar com os outros. Nos dias seguintes, a menina continuou a se comportar da mesma maneira. Ela não falava com ninguém, sequer olhava para os outros. Sempre que alguém tentava se aproximar, ela se afastava com uma expressão fechada, como se estivesse protegendo um segredo profundo. No entanto, Dona Alice não desistiu. Ela sentia que havia algo mais na história daquela menina. Não podia ser apenas uma questão de timidez ou de medo. Algo havia acontecido com ela, algo que a havia marcado de uma maneira irreversível. Uma tarde, enquanto a menina estava sozinha em um canto do jardim, Dona Alice decidiu se aproximar novamente. Ela se sentou ao seu lado, sem dizer nada, apenas aguardando. A menina não parecia se importar com a presença da cuidadora, mas também não a ignorava completamente. Foi um silêncio confortável, quase pacífico, até que Dona Alice finalmente decidiu falar. "Eu sei que você tem algo em sua mente", disse ela suavemente. "Eu só quero que você saiba que estamos aqui para ajudar. Se você quiser conversar, pode contar comigo." A menina olhou para Dona Alice, e por um breve momento, suas expressões se cruzaram. Algo nos olhos dela parecia querer falar, mas ainda assim, ela se manteve em silêncio. Porém, antes que Dona Alice pudesse dizer mais alguma coisa, a menina fez algo surpreendente. Ela pegou a mão da cuidadora e a levou até o bolso da sua jaqueta, puxando de lá uma pequena folha de papel amassada. Dona Alice a olhou com curiosidade, sentindo que aquele gesto poderia ser o começo de algo importante. Ela pegou o papel com delicadeza e o desdobrou. Nele, estavam escritas algumas palavras, mas não palavras comuns. Eram palavras estranhas, que pareciam fazer parte de um código secreto. "Você sabe o que isso significa?", perguntou Dona Alice, olhando para a menina, que apenas balançou a cabeça, mas seus olhos agora estavam mais vivos, mais atentos. Algo naquela carta fez a cuidadora sentir um arrepio na espinha. As palavras não eram apenas um recado. Elas indicavam uma pista.
Algo que ligava a menina a um mistério maior, talvez até a um segredo guardado há anos. O que ela tinha em suas mãos poderia ser a chave para desbloquear a verdade sobre o passado da menina, algo que ela estava tentando desesperadamente esconder. Vamos descobrir isso juntas, disse Dona Alice, olhando nos olhos da menina. Eu prometo. Mas a verdade, como ela logo descobriria, seria muito mais chocante do que ela imaginava. E o que parecia ser uma simples carta logo se tornaria o fio condutor de uma história que mudaria para sempre a vida da menina e de todos ao seu redor. A manhã seguinte chegou com um céu nublado, o tipo de dia em que o tempo parecia refletir o peso das descobertas que estavam por vir. A menina acordou cedo, como sempre, e caminhou silenciosamente até o jardim do orfanato, onde passava grande parte do seu tempo em solidão. As outras crianças estavam brincando, mas ela não fazia parte do grupo. O silêncio era seu único companheiro. Dona Alice, com o papel ainda em mãos, passou a manhã analisando as palavras enigmáticas que a menina havia lhe dado. As frases estavam dispostas de forma confusa, quase como um código, mas algo naquelas palavras parecia familiar. Algo em seu subconsciente fazia com que ela acreditasse que havia mais ali do que ela poderia compreender de imediato. Determinada a descobrir a verdade, ela decidiu procurar ajuda de um amigo que tinha em uma universidade local, um professor de linguística que poderia ajudá-la a decifrar as palavras misteriosas. Enquanto isso, a menina permanecia em seu canto, observando as outras crianças se divertindo. Dona Alice notou o comportamento peculiar da garota. Não era normal uma criança tão jovem se isolar tanto. O fato de que ela não tinha falado uma palavra até aquele momento só aumentava a sensação de que algo estava errado. A menina guardava algo dentro de si, algo doloroso e profundamente escondido. Dona Alice voltou ao orfanato e se sentou ao lado da menina, decidida a conversar com ela mais uma vez. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a menina a surpreendeu com uma pergunta, sua voz baixa e tímida, quase inaudível. Você vai me abandonar também? As palavras caíram pesadas no ar, e Dona Alice congelou por um momento, chocada. A pergunta era inesperada, mas cheia de um tipo de dor que a cuidadora não poderia ignorar. Claro que não, respondeu Dona Alice, com suavidade, tentando transmitir o máximo de conforto possível. Eu nunca vou te abandonar. A menina olhou para ela com olhos que pareciam vazios, mas ao mesmo tempo havia uma esperança desesperada ali. Dona Alice sabia que a menina não estava apenas perguntando sobre ela, mas sobre o mundo inteiro, sobre todas as pessoas que haviam falhado em protegê-la. Eu só não sei mais o que fazer, disse a menina, suas palavras agora mais claras. Ela parecia ter se decidido. Talvez, finalmente, ela estivesse pronta para falar. Dona Alice se inclinou mais perto, aguardando a revelação. O que aconteceu, querida? Você pode me contar? A menina olhou para ela por um longo momento, como se estivesse pesando as palavras antes de pronunciá-las. Finalmente, ela suspirou e começou a falar, sua voz quebrada pela emoção. Eu não sou quem você pensa que sou, começou ela, as palavras saindo hesitantes. Eu não pertenço a este lugar. Eu sou filha de alguém muito importante, alguém que está procurando por mim. Dona Alice ficou atônita. Ela não sabia o que esperar, mas isso certamente não era o que ela imaginava. Filha de quem? Perguntou, a curiosidade agora misturada com uma crescente sensação de desconforto. Eu sou filha de uma mulher que todos pensavam estar morta, continuou a menina, com a voz agora mais firme. Mas ela ainda está viva. E ela me enviou aqui para me esconder, para me manter segura. Eu não posso voltar para casa, porque eles me procurariam. Dona Alice sentiu um frio na espinha. Quem são eles? Perguntou, sua mente correndo com possibilidades aterradoras. A menina olhou para ela com olhos que pareciam carregar um medo profundo. Eu não posso dizer. Mas se eles descobrirem onde estou, vão me levar de volta, e ninguém será capaz de me ajudar. Dona Alice ficou em silêncio, processando a gravidade daquilo tudo. Ela nunca imaginaria que o mistério em torno daquela criança fosse tão complexo, tão envolto em uma rede de segredos. Mas ela sabia, naquele momento, que o destino da menina estava agora nas suas mãos.
Ela precisava descobrir a verdade e, mais importante, proteger a menina a todo custo. Não se preocupe, disse Dona Alice com determinação. Eu vou te ajudar. Juntas, vamos descobrir a verdade. Você não está sozinha. Mas, enquanto ela falava, algo dentro dela a alertava. Aquela história, tão cheia de reviravoltas e segredos, poderia ser mais perigosa do que ela imaginava. Algo estava se formando no horizonte, uma tempestade de revelações que mudaria tudo. E ela não sabia até onde estaria disposta a ir para proteger a menina. Dona Alice não conseguiu parar de pensar nas palavras da menina durante toda a noite. Cada frase, cada pedaço de informação que ela havia dado parecia formar um quebra-cabeça, mas as peças não se encaixavam de imediato. Ela não sabia quem eles eram ou o que exatamente estava acontecendo, mas uma coisa era certa: a menina estava em perigo. Na manhã seguinte, Dona Alice decidiu agir. Ela pediu permissão para o diretor do orfanato para levar a menina a um local mais seguro, onde poderiam conversar com mais calma. O diretor, embora relutante, acabou cedendo, sabendo que a cuidadora sempre tinha boas intenções e que a menina precisava de atenção especial. Quando chegaram a um local mais reservado, um pequeno café afastado do agito do orfanato, Dona Alice se sentou em uma mesa com a menina, tentando oferecer-lhe alguma familiaridade e conforto. Agora, me conte mais sobre sua mãe, pediu Dona Alice com uma voz suave. Se ela está viva, então há uma razão para você estar aqui, não é? Quero entender tudo o que está acontecendo. A menina hesitou, mas, finalmente, deu início a uma história que Dona Alice jamais imaginaria. Minha mãe, ela foi uma mulher muito importante, disse a menina, sua voz carregada de nostalgia e dor. Ela trabalhava com pessoas muito poderosas, pessoas que não têm medo de fazer coisas ruins para alcançar o que querem. Quando ela descobriu o que eles estavam planejando, tentou fugir. Eles a pegaram, e todos pensaram que ela morreu naquele acidente. Mas não foi um acidente. Eles tentaram matá-la. Dona Alice ficou em choque. A história da menina estava cada vez mais complexa e assustadora. E você, o que aconteceu com você? Por que não ficou com ela? Porque ela sabia que eles iam me procurar, a menina respondeu, com os olhos já marejados. Então, ela me escondeu. Me colocou em segurança, aqui, com você. Ela sabia que, se eu ficasse com ela, eles viriam atrás de mim também. Eu sou a única pessoa que sabe o que realmente aconteceu. A revelação deixava Dona Alice sem palavras. Ela tentava juntar os pedaços dessa história conturbada, mas a imagem que surgia diante dela era aterradora. Quem eram essas pessoas? O que eles queriam da menina? E por que agora, anos depois, ela estava começando a falar? Por que você não me contou isso antes? Dona Alice perguntou com um tom preocupante. Você está em perigo, e ninguém sabe disso. A menina olhou para ela, sua expressão ainda cheia de insegurança. Eu não sabia em quem confiar. E tenho medo de que, se eu contar demais, eles possam encontrar a gente antes de podermos nos proteger. Você fez bem em me contar, disse Dona Alice, tentando passar confiança. Agora, vamos juntos procurar uma maneira de resolver isso. Não podemos deixar que isso fique assim. Mas antes que Dona Alice pudesse fazer mais perguntas, um homem misterioso entrou no café. Ele parecia um visitante comum, mas algo em sua presença fez o ambiente mudar. Ele olhou diretamente para a menina, e seus olhos brilharam com uma intensidade que deixou Dona Alice desconfortável. — Você está bem? Perguntou o homem, com uma voz suave, mas ameaçadora. A menina imediatamente se encolheu na cadeira, reconhecendo aquele olhar. Dona Alice notou que algo estava errado, como se o tempo tivesse congelado por um momento. — Você a conhece? Dona Alice perguntou, levantando-se lentamente, tentando bloquear o caminho do homem. Ele sorriu, mas a expressão era fria. — Não importa o que você faça. Ela vai voltar comigo. A tensão na sala aumentou drasticamente. Dona Alice sabia que estava diante de alguém perigoso, e sua mente começou a correr a toda velocidade. O que estava acontecendo? Quem era aquele homem? Você não vai levar essa menina,
disse Dona Alice, tentando manter a calma, mas a sua voz denunciava sua preocupação. Ela está sob minha proteção agora. O homem deu um passo à frente, sem hesitar. Eu não tenho tempo para discussões, disse, a ameaça em suas palavras clara como o dia. A menina se levantou de repente, olhando para o homem com um olhar de profundo medo, mas também de determinação. Não, não me leve de volta. Eu não quero voltar. Dona Alice sentiu o peso da situação cair sobre ela. O homem não era apenas uma ameaça para a menina, ele representava um perigo muito maior. As palavras da criança, o medo nos seus olhos, tudo isso agora fazia sentido. Alguém muito poderoso estava atrás dela. Eu não vou deixar você levá-la, disse Dona Alice, firme. E você vai se arrepender de tentar. Mas o homem não parecia se importar com suas palavras. Ele estava ali por um motivo e não iria desistir facilmente. A tensão entre Dona Alice e o homem era palpável, e, por um momento, parecia que o mundo ao redor deles estava em câmera lenta. Dona Alice sabia que o homem não iria se afastar facilmente, e a menina, embora assustada, parecia ter tomado uma decisão. Seus olhos estavam fixos no homem, mas a menina estava, de alguma forma, mais forte do que antes. Por favor, senhora, me leve embora, a menina pediu com uma voz trêmula. Eles não vão parar até me encontrar. Dona Alice, embora sentindo o peso da situação, tomou uma decisão imediata. Ela sabia que precisava agir rápido. Eu não vou deixar que eles te façam mal. Vamos sair daqui, agora. Ela pegou a mão da menina e, com um olhar determinado, se virou para o homem. Você não vai levar ela, não enquanto eu estiver aqui. O homem deu um sorriso sarcástico, mas logo sua expressão se tornou fria. Ele estava no controle, ou assim pensava. Você pode tentar, mas não vai conseguir proteger ela para sempre. Eles estão atrás de você também, sabia? As palavras do homem cortaram o ar como uma faca afiada. Dona Alice sentiu o impacto, mas não podia vacilar. Ela sabia que precisava agir rápido. Qualquer segundo de hesitação poderia ser fatal. Vamos, disse Dona Alice à menina, puxando-a pela mão com firmeza. Não olhe para trás. Apenas corra. As duas saíram do café e entraram na rua movimentada. A menina estava respirando rapidamente, seus olhos ainda cheios de medo. Dona Alice procurou um local seguro, mas sabia que a situação estava ficando cada vez mais perigosa. O homem não desistiria facilmente. A fuga foi rápida, mas não sem obstáculos. Dona Alice estava tentando manter a calma, mas o medo de que a menina fosse encontrada a qualquer momento estava pesando em seu peito. O homem estava atrás delas, e sua presença ameaçadora parecia seguir a cada esquina. Eu conheço um lugar, disse Dona Alice, tentando parecer confiante. Vamos até lá, e podemos pensar no que fazer a seguir. A menina não hesitou, sabia que qualquer lugar longe do homem era melhor. Elas correram por várias ruas, passando despercebidas por uma multidão apressada. Quando chegaram a um beco escondido, Dona Alice olhou ao redor para garantir que não havia ninguém seguindo-as. Mas o que ela não sabia era que o homem já estava mais perto do que imaginava. Não vai adiantar, disse o homem, surgindo à entrada do beco. Eu sei onde você vai. E a menina? A menina vai voltar comigo, não importa o que você faça. Dona Alice sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era como se o homem soubesse de todos os seus passos, cada movimento. Ele parecia imbatível, e a sensação de desespero crescia. A menina, por sua vez, não estava mais quieta. Ela olhou para Dona Alice com os olhos cheios de determinação. Dona Alice, eu não quero voltar com ele. Eu sei o que ele vai fazer. Dona Alice olhou para a menina, tentando entender o que ela queria dizer, mas antes que pudesse perguntar, a menina puxou algo do bolso de sua jaqueta. Era uma pequena chave de ouro, quase invisível, mas que brilhava sob a luz fraca do beco. Ela olhou para Dona Alice com seriedade. Isso é a única coisa que pode nos salvar, disse a menina, sua voz um pouco mais firme agora. Nós precisamos ir até a velha mansão da minha mãe. Dona Alice não sabia o que isso significava,
mas o tom na voz da menina fez com que ela sentisse que, talvez, essa fosse a única chance de escapar do homem. Vamos, rápido, disse Dona Alice, apertando a mão da menina. Mas o homem não estava disposto a deixar elas saírem. Ele deu um passo à frente, seu olhar cruel fixado nas duas. Vocês não têm mais para onde ir. Não há nenhum lugar seguro para vocês. Nesse momento, a menina se adiantou, com uma expressão de coragem rara. Ela olhou diretamente para o homem. Você não pode me impedir. Você nunca soube o que minha mãe fez para me proteger. Agora, vou fazer o mesmo. Sem mais palavras, ela puxou a chave de ouro e, com um movimento rápido, a girou no ar. Dona Alice não entendia o que estava acontecendo, mas a chave parecia brilhar com uma energia própria, e o beco, de repente, se encheu de uma luz intensa. O homem, que estava prestes a se aproximar, parou, atônito. Ele tentou avançar, mas algo o impedia. Dona Alice, ainda confusa, puxou a menina para fora da luz, que agora iluminava todo o beco, como uma barreira protetora. Rápido, vamos! Gritou Dona Alice, e as duas correram em direção à rua principal, a luz da chave agora dissipando a sombra do homem. O que acabará de acontecer? Dona Alice não sabia, mas uma coisa era certa: elas não estavam mais sozinhas. Algo ou alguém estava, finalmente, as protegendo. As ruas da cidade estavam tranquilas, mas o ar parecia tenso, como se algo grandioso estivesse prestes a acontecer. Dona Alice e a menina seguiram por vielas e ruas secundárias, o som de seus passos apressados ecoando entre os prédios. Embora tivessem escapado do homem misterioso por enquanto, o peso da situação ainda pairava sobre elas. Aonde estamos indo? Perguntou a menina, sua voz agora mais calma, mas ainda carregada de preocupação. Dona Alice olhou para ela, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. Estamos indo para um lugar seguro, uma casa onde podemos pensar no que fazer. Eu não sei muito sobre esse lugar, mas, se a chave que você tem realmente pode nos ajudar, devemos confiar nela. A menina assentiu, mais uma vez parecendo mais velha do que sua idade. Seus olhos, antes cheios de medo, agora estavam firmes e decididos. Depois de mais alguns minutos de caminhada, elas chegaram a uma antiga casa no final da rua. O lugar parecia abandonado, mas havia algo de misterioso e encantador ali. A fachada era coberta de eras, e as janelas estavam empoeiradas, mas, quando Dona Alice olhou para a menina, ela soube que aquele era o local. É aqui, disse a menina com uma calma surpreendente. Dona Alice olhou ao redor, desconfiada. Este é o lugar? Parece tão vazio. É exatamente assim que deve parecer, respondeu a menina. O que está por trás dessas paredes é o que realmente importa. Com a chave de ouro em suas mãos, a menina caminhou até uma porta enferrujada na lateral da casa. Ela a inseriu na fechadura com precisão e, para surpresa de Dona Alice, a porta se abriu com facilidade, revelando um corredor escuro e empoeirado. Vem comigo, disse a menina, agora mais confiante. O segredo que você está prestes a descobrir mudará tudo. Dona Alice hesitou por um momento, mas não havia mais volta. Ela seguiu a menina pela casa, cujos ecos pareciam sussurrar segredos do passado. Quando chegaram ao final do corredor, a menina parou diante de uma porta de madeira maciça. Ela olhou para Dona Alice, seus olhos brilhando com uma intensidade incomum. Está preparada? Perguntou a menina. Dona Alice respirou fundo, tentando esconder a apreensão. Sim. A menina então empurrou a porta, revelando uma sala iluminada por velas. No centro da sala, havia uma mesa de pedra, coberta por antigos papéis e documentos. A atmosfera era solene, e, ao redor da mesa, estavam símbolos estranhos e enigmáticos. Dona Alice sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Esse é o legado da minha mãe, disse a menina. Ela foi uma mulher poderosa, com conhecimentos que muitos desejavam controlar. Mas ela fez tudo para me proteger, e agora eu preciso fazer o mesmo. Dona Alice olhou para os documentos sobre a mesa. Havia algo escrito em uma língua que ela não reconhecia, mas os símbolos eram inconfundíveis. Sua mãe, quem era ela? A menina olhou para ela,
uma sombra de tristeza cruzando seu rosto. Ela era uma guardiã, alguém encarregado de proteger um segredo muito antigo. Eu sou a herdeira desse legado. Mas, depois que ela morreu, eles começaram a me caçar, querendo usar o poder que ela possuía. Dona Alice sentiu um nó na garganta. O que a menina estava dizendo era além de tudo o que ela poderia imaginar. Você é mais forte do que pensa, disse Dona Alice com um sorriso gentil. Mas agora, o que devemos fazer? Como podemos derrotá-los? A menina apontou para um antigo livro aberto sobre a mesa. Este é o livro de minha mãe. Ele contém tudo o que precisamos saber. Com ele, podemos finalmente revelar a verdade e impedir que aqueles homens façam mal a outras pessoas. Dona Alice pegou o livro nas mãos, sentindo o peso de sua importância. Ela sabia que, a partir daquele momento, tudo mudaria. De repente, um som de passos ecoou na casa. O homem, ou alguém como ele, estava chegando. Dona Alice se virou para a menina, agora com o coração acelerado. É tarde demais. Não podemos mais fugir. Mas a menina sorriu, uma expressão de poder no rosto. Não há mais razão para fugir. Eu não sou mais a menina frágil que você conheceu. Agora, com o poder da minha mãe, posso enfrentá-los. E foi naquele momento que a menina revelou sua verdadeira força, uma força que a ligava a algo muito maior e mais antigo do que Dona Alice poderia imaginar. A luz da sala se intensificou e a menina começou a recitar palavras do livro, fazendo com que o ar ao redor dela se tornasse denso e carregado de energia. O homem, que estava prestes a invadir a sala, parou na porta, congelado pelo poder que emanava da menina. Ele tentou se mover, mas algo o impedia. Ele sabia que havia falhado, que nunca mais teria controle sobre ela. Dona Alice olhou para a menina, agora transformada, e percebeu que o segredo que ela guardava não era apenas sobre proteger a si mesma, mas sobre salvar a todos ao seu redor. O mistério havia sido desvendado, e o futuro da menina, agora uma guardiã poderosa, estava prestes a começar.